Continuemos então a família em meio à tormenta, que nós começamos domingo passado, esse tema que nós vamos levar como a cruz redefine o lar. Vamos dar algumas recapituladas do que nós falamos domingo passado e avançarmos naquilo que pudermos ainda essa manhã. Pois bem, então, continuando aí, nós definimos alguns dos principais anseios. Nós perguntamos para vocês, irmãos, quais são os principais anseios ao estudar sobre família. Várias coisas nos fugiram à mente, obviamente, e nós lembramos depois, mas o que nós definimos, eu juntei 2 tópicos, eram 5, né, de filhos e família unida na igreja. Então, como o filho faz parte da família, vamos colocar sob este grande guarda-chuva da família unida na igreja. Então, primeiro, a busca para ter uma família unida na igreja. É um dos maiores desafios, ter toda a família aqui servindo. Dói demais, sangra a alma ter algum familiar próximo que não está contigo, conosco na igreja. Então, esse é um dos maiores desafios, como lidar com isso e como lutar contra isso, para a família não estar na igreja, ou seja, lutar para a família estar na igreja. Então, também restauração e perdão em família. Família, pelo convívio intenso, obviamente, é um lugar de grandes problemas. Então, restauração e perdão em família. Terceiro, conduta perante familiares não cristãos, o testemunho, a pregação, como atingi-los, como chegar neles, já que família é algo tão intenso, como lidar com alguém que não vai falar a mesma linguagem da cruz. Então é muito difícil, tem seus desafios. E por fim, o próprio convívio e comunicação em família, mesmo em uma família totalmente cristã, é um desafio. Então, se nós já falamos de restauração e perdão, convívio e comunicação, para não chegar ao ponto de restauração e perdão sempre, convívio e comunicação é necessário. Então, tudo isso é um anseio nosso para buscar e que sempre lembremos desses tópicos para aplicações, inclusive naquilo que nós vamos tratar. Nós falamos na última aula, com o capítulo 1 desse livro, a família assolada pela tormenta. Então, primeira grande informação que nós lidamos, família é bênção e maldição ao mesmo tempo. Olha que informação terrível, família é bênção e maldição ao mesmo tempo. Por quê? Primeiro, família em si é projeto divino, é algo que vem de Deus, então é bênção. Óbvio, a Bíblia é cheia dessas informações. Só que família é maldição também. Por quê? Por causa do pecado que está dentro da família. Então, conviver intensamente com pessoas que você tem um comprometimento sério e constante, e o pecado habita entre, isso é maldição. Isso é trauma, isso é terror. E isso precisa ser admitido, nós falamos isso. É muito lindo olhar, filhos são bênção, e todo mundo tem que falar, filho é bênção. Aí chega o outro que está sofrendo gravemente pelo filho, mas é bênção. E a pessoa não consegue entender isso na prática. Óbvio, porque é ao mesmo tempo alegria e dor. Ao mesmo tempo. E nós falamos que isso é a ótica da cruz, que a cruz também é assim. Bênção e maldição ao mesmo tempo, alegria e dor ao mesmo tempo. Então, o segundo tópico, não nós, mas Deus controla toda a tormenta. Quem faz a tormenta vir e quem faz a tormenta passar, Deus. Deus tem o controle, nós vimos vários textos sobre tormenta na Bíblia, e o controle divino, e o que isso exige de nós. Por fim, nós falamos sobre ser marcados e moldados pela cruz, ou seja, somos moldados por nossas famílias, nós estamos sendo moldados por nossas famílias e seremos ainda moldados por nossas famílias, mas precisamos sempre sermos moldados e remoldados pela cruz, lembrando que nosso lar precisa ser marcado pela cruz. Então, nesse sentido,
a cruz, é o tópico, como a cruz redefine o lar, é o subtítulo do nosso livro. Então, a tormenta virá, isso a gente precisa ter consciência, vamos ter todos dificuldades severas em nossas famílias, mas a cruz redefine o nosso lar. A cruz redefine o nosso lar. Capítulo 2, então, fala a cruz como crise familiar. A cruz como crise familiar. Para começarmos aqui, uma perguntinha para vocês. Dentre os feriados do ano, qual é o preferido de vocês? Dentre os feriados, qual é o mais interessante para vocês? Todos? O importante é ter feriado, faz sentido. Qual é mais? Natal. Eu também romantizo Natal. Acho que o engajamento é muito grande. É muito comercial a data, então ele acaba sendo bonito. O que mais? Sexta-feira Santa. Sexta-feira, feriado, né? Sexta-feira Santa, sim? Ganha um final de semana inteiro, é interessante. Bom, quem aqui gosta do carnaval? Olha o medo de falar que gosta. Bom, o autor, na verdade, ele vai falar do Halloween. É feriado lá, David? Nem sabia que era feriado. Mas, para um cristão lá nos Estados Unidos falar que gosta do Halloween, é algo meio vexatório, diz ele. Ele trabalha isso, mas a gente aqui vai ser muito descontextualizado. Apesar que a gente conhece um pouco dessa cultura, não vai conseguir entender por vez. Então eu vou comparar com o carnaval aqui. Vou comparar com o carnaval. Imagine um cristão falar: o que eu mais gosto é o carnaval. Por quê? 2 fatores que eu vou emprestar, vou tentar reaplicar, tá? E ele usa no Halloween. Primeiro fator: você sabe o mal que está lá fora, é bem claro. Enquanto nos outros feriados a gente finge que está tudo bem, nesse a gente sabe que tem um problemão lá fora acontecendo e arrepia muito cristão. Arrepia muito cristão. Então fica nítido que dentro de certas paredes, vamos dizer, de separação, você está seguro. Dá para entender como ele está aplicando em Halloween, eu estou aplicando no Natal, ou no Carnaval, né? E o segundo tópico e mais interessante deles, não tem aquela briga de família. Quem aqui recebe para um grande jantar a família no Carnaval? Não é normal. Agora, no Natal, sim. Onde tem as principais brigas de família? Então, a reflexão é, como eu vi tanta pessoa se olhando aí, que eu acho que esse Natal teve informação nova, tá? Teve. A pergunta: como é passar o Natal juntando toda a família? Esse Natal nós vamos juntar toda a família. Como é isso? Como é isso? Maravilhoso ou traumático? Nós temos pessoas respondendo cada um dos dois, tá? Maravilhoso, traumático, pode ser qualquer um dos dois, tá? Pode ser qualquer um dos dois. Mas nós vamos entender por quê, ou trabalhar por quê. Entender já é muito ambicioso, né? Então vamos lá. A cruz como crise familiar. Boa parte do que acontece dentro do dia a dia, do cotidiano da nossa família, permanece encoberto para o exterior da nossa família. Temos um nível de intimidade grande e acontecimentos tão vexatórios que nós preferimos guardá-los em família. Então, seja conflito, traumas ou segredos familiares, que nós guardamos muito, porque são muito difíceis. A nossa cultura, ainda mais o autor que é americano, talvez a cultura ainda seja mais intensa nisso, é exibir uma boa família. Então nós precisamos, como algo cultural,
ter na nossa família vitórias e vitórias colocadas sob um pedestal. Então, olha como isso daqui é importante. Olha, meu casamento dá certo. Olha, a criação dos meus filhos deu tudo certo. Olha o meu filho. E a coisa isso eu vejo muito, principalmente em escola, o quanto o sucesso dos filhos é uma das coisas mais importantes para ser exibida pelos pais, como se fosse uma prateleira de troféus. Só que quem tem filho sabe que é um perrengue atrás de outro. E aí, o que compete? Enterrar muito bem para o público os perrengues, fica só dentro de casa. E exibir no Instagram as vitórias. Essa é a meta de muita família. Só que tem um problema, principalmente com filhos que ele trata. O filho, em especial, talvez o cônjuge, seja alguém engajado em esconder também. Agora, o filho geralmente não é. Já perceberam que o filho não é engajado em esconder problemas familiares? Quando é criança, é o primeiro a expor o problema. Ah, lá em casa aconteceu... É criança, né? Fala as coisas. Criança não mente. Criança mente muito. Mas nessas horas, nem para ele mentir um pouquinho, né? Então, ele mente bem na hora errada. Então, eles repetem palavras que os pais falam e os outros não sabiam que eles falam em casa. Eles repetem fatos que, na verdade, era que ele ia ser enterrado. Às vezes, o filho tem problemas na escola, o pai passa vergonha severa. Às vezes, aparece a filha com uma gravidez indesejada. E aí, acabou agora a mãe que sempre foi, em algum aspecto, narcisista para mostrar a filha como troféu, agora mostra a filha como vergonha pública. Então, filhos têm essa capacidade de expor a realidade familiar, que é a realidade de muitas famílias. Ou términos, ou constrangimentos públicos com filhos são muito grandes. Então, uma coisa muito importante que o autor coloca é que família é humilhação. Família é humilhação. Nós somos, então, fadados na convivência a decepcionar e sermos decepcionados, a ferir e sermos feridos. É extremamente interessante que nós estávamos falando aqui em Mateus 18, da família de Deus. Estamos falando aqui de irmãos também. Então, o texto que o pastor Ciro falou, irmãos. E como se trata irmãos? Quando eles te ferem. Por quê? Porque todos os irmãos, como o pastor Ciro disse, podem pecar contra você. Todos que estão aqui podem te ferir. Por quê? Porque somos uma família e dentro da família a vulnerabilidade é imensa. A vulnerabilidade é imensa. Hoje em dia, cada vez mais, essa palavra vulnerabilidade está sendo estudada e divulgada como algo positivo, você aceitar a sua vulnerabilidade. Mas para o campo da psicologia nem vou entrar nisso em si. Mas, dentro da nosso entendimento de convívio intenso, óbvio que haverá vulnerabilidade. Óbvio que haverá. Então, aqui dentro da igreja, sim, entre vários pecadores remidos, haverá feridos. Imaginem nossos lares, que nem sempre conta apenas com pecadores arrependidos, mas às vezes pecadores obstinados. Então, este é o grande desafio. Seremos feridos. Nesse sentido, é extremamente difícil manter imagens. Construir uma imagem de família perfeita, sabe aquele do comercial da margarina? Que a família acorda, a gente acordar cedo para trabalhar, para estudar, todo mundo está maquiado, feliz, sorrindo, passando a manteiga no pão, um olhando para o outro, aquele momento de café, todo mundo sem horário, nem está atrasado, todo mundo já bem vestido, e passando a margarina. Essa é a família perfeita do comercial da margarina, tá? Pois bem, é difícil manter essa imagem no dia a dia da família, em meio a tantos ferimentos, em tantas realidades de dificuldade. Então, abre aspas aí para uma frase muito interessante do livro. Quando fazemos parte de uma família,
É quase impossível manter a imagem de nós mesmos, que construímos com tanto cuidado para o mundo externo e para o nosso próprio senso de significado. É possível que, assim como eu, você olhe para todos os fracassos de sua família e se pergunte: por que precisa ser tão difícil? Não só a imagem que a gente constrói para o mundo exterior, a gente constrói para exibir, mas a própria imagem que a gente constrói para nos enganar, para nós mesmos, nosso senso de significado, é difícil manter. É difícil falar, não, é esse ponto que a gente precisa entender, aquela questão da alegria e dor ao mesmo tempo. Porque se a gente pensa, não, família é alegria, família é bênção, família é tudo de bom, e vê algumas realidades do pecado destruindo lares, fica difícil para o nosso próprio senso de significado. Por isso que estender o nosso senso de significado a entender a tormenta dentro da família ajuda. Foi uma das perguntas que nós fizemos domingo passado. Eu falei, o que ajuda a saber que a tormenta é realidade, existe e vai existir em todas as famílias? Ajuda a estender nosso senso de significado e não tentar construir um falso patamar de família e viver uma hipocrisia. Ajuda a lidar com a dificuldade. Então, todos nós temos fracassos familiares. Todos nós temos fracassos familiares. Por causa do pecado que existe no mundo. Pois bem, como lidar com tudo isso? Óbvio que o nosso anseio, a gente tende a isso. Ok, beleza, sabemos que temos problemas. Então o livro vai trazer um passo a passo de como lidar. A gente gosta de passo a passo. Então em tudo, vamos lidar com uma criança, vamos lidar com o casamento, passo a passo, o que fazer? Já falamos na última aula, não existe exatamente um passo a passo de tudo que você vai fazer em família. Não existe, nem na Bíblia. A Bíblia tem literatura de sabedoria, sim, e que exibe muita coisa interessante. Leia Provérbios, é importante, não só ele, mas outros textos também. Mas nós não temos em nenhum lugar um livro que vai resolver tudo, dando o passo a passo de tudo que você vai lidar para ser tão feliz quanto a sua referência familiar. Sabe, aquela família rica que adota uma multidão de crianças vulneráveis, uma multidão de animais aí de rua, vive da forma mais linda possível, todo mundo feliz e bem nutrido, e você olha, caramba, que família perfeita, tudo está dando certo, eles vivem muito felizes, viajam, são muito sorridentes em tudo, não lhes pesa nada. Não existe como você ter um passo a passo para ser assim. Nem a Bíblia se dispõe a isso. Então, quando a gente olha para as nossas referências e de repente compara com a nossa família, em nossa família parecemos estar a apenas um passo de um desastre a cada segundo. Nós nos entendemos muito mais frágeis. E aí vocês podem comparar a sua própria... Parece que nós somos muito mais frágeis do que outras famílias. Principalmente por causa de compartilhamento, irmãos. Você compartilha muita coisa entre a sua família. E você sabe dos problemas. E as outras famílias você não sabe. Há essa postura de esconder imagens. E aí, isso torna muito difícil. Porque parece que todo mundo está dando certo e só a sua tem problema, só a sua está a ponto de se ruir. Então, nesse sentido, o autor diz que a família pode nos encher de vida ou nos quebrar por dentro, por causa dessa intensidade. Então, família é batalha espiritual. Mas essa frase em si faz parte do título do próximo tema, próxima aula, próximo capítulo pelo menos, não sei nem. Família como batalha espiritual. Então vamos deixar para trabalhar lá.
Então, precisamos entender, sim, parte e aspectos extremamente positivos, como é bênção, como é maravilhoso ter família, porque família é um dos retratos do Evangelho. No mundo nós temos algumas coisas que Deus nos deu para retratar verdades eternas, e família é uma delas. A paternidade de Deus, como nós entendemos essa realidade eterna? Através da família e da paternidade dentro da família. Então, ter filhos revela algo muito maior e perfeito que é Deus. Ao mesmo tempo, entender a comunhão dos santos. Família nos mostra comunhão entre irmãos. Só que essa comunhão entre irmãos é algo eterno. E aqui neste mundo é algo temporário. E família mostra isso. Então são coisas, são retratos do próprio Evangelho que nós temos no que é ser família. Porém, não podemos esquecer da queda. Então nós precisamos entender a queda no ambiente familiar. O que é a queda? O pecado. A primeira família já foi consumida pela queda. A primeira família. Criado, sou a única família que nós temos aqui, única família que experimentou no começo, sabe, o único casamento que no comecinho experimentou viver um com o outro sem pecado. Ninguém aqui sabe, nenhum de nós sabe, só que veio a queda, e por isso, marido já estava apontando o dedo para a mulher, já falando, a culpa é dela. Já houve uma separação ali entre os dois, por mais que não houve divórcio entre Adão e Eva, mas houve ali uma postura de serem separados perante Deus, sim. Houve irmãos também se separando, inclusive a ponto de homicídio. A primeira família, já no pecado, foi totalmente destruída. Então a queda atinge a família. Então, entenda, se a família não lhe está causando sofrimento, é porque você não faz ideia do que está se passando. Se família não lhe causa sofrimento, é porque você não faz ideia do que está se passando na sua família. Pois bem, como então, mais uma vez, refletir na Bíblia sobre família? Tem inúmeros textos que falam sobre família e poderemos trabalhar outros deles, mas um dos momentos mais importantes para entender sobre família na Bíblia é a cruz de Cristo, é a crucificação. É isso que o texto nos traz. Então, se nós falamos de um lugar que é bênção e maldição ao mesmo tempo, se nós falamos de um lugar que tem um reflexo muito grande daquilo que é projeto de Deus e lidar com maldição do pecado do homem, nada vai revelar mais sobre a família do que a cruz. Nada. Então, nesse sentido, olhando para a cruz, nós temos muitas lições que nós também aplicamos em nossas famílias. Então, o autor coloca que uma das passagens então mais importantes sobre família é aquela que nos narra: meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? E isso está relatado no Salmo 22, que reflete a cruz, é o cântico da cruz, e o cântico que Jesus lembrou, um cântico que fala sobre clamor, sobre os sorteios de vestes, sobre a agonia da sede, e a desolação até a plena realização do amor de Deus. Isso é o salmista, isso é Davi falando, e nós temos Jesus lá na cruz refletindo, cumprindo este salmo, mas também cantando este salmo. E aí, uma pausa aqui no livro, mas trazendo aqui para a gente. No momento de maior dor, no momento chave da humanidade, Jesus ali na cruz, ele lembrou, primeiro, das Escrituras. Então a palavra de Deus precisa estar na sua memória. E segundo,
Não só o conteúdo, mas a forma importa. E qual é a forma dessa escritura do Salmo 22? Música. Um grande aliado nosso para manter em nossas cabeças e corações verdades bíblicas, cânticos. É aliado nosso. Olha a importância de cantar as escrituras. Enquanto tem inúmeras músicas, e vou pejorativamente falar músicas gospel, hoje em dia, que falam muitas coisas que os homens querem falar, mas nada que a Bíblia fala, tem muitas. No dia da adversidade, se você lembrar dessa, infelizmente falhou. Por isso é extremamente importante relembrar das Escrituras, e um aliado seu é a música, tá? E Cristo nos ensina isso. Ele declamou ali o Salmo 22. Cântico e Escritura. Então, prosseguindo. É difícil entender como todas as coisas parecem muito complicadas e sempre mais complicadas em família. Obviamente porque mistura aí alegria e terror, beleza e quebrantamento, como a cruz o faz também. Agora, se você olhar, e o autor traz, para estudos, ciências humanas aí vão trazer inúmeras pesquisas e vai falar assim, quem é mais feliz, quem tem filhos ou quem não tem filhos? Quem é mais feliz, alegre, sorridente, quem tem filho ou quem não tem filho? Pega uma série de estudos, quem tem filho envelhece mais feliz, diz estudo. Aí vem outro estudo, quem tem filho tem mais depressão. Aí, quem é mais feliz, quem é casado ou quem é solteiro? Tem estudos que mostram um, tem estudo que mostra outro. Família é o que traz mais estabilidade na vida, ou o que mais desestabiliza na vida? As duas coisas também. Olha que complicado, porque uma das coisas que mais te estabiliza, é o que mais te desestabiliza também. O que faz tantos felizes é o que mais faz tantos depressivos. Ao mesmo tempo, família. Por quê? Porque é projeto de Deus, porque o homem destruiu pelo pecado. Então, não existe uma resposta única sobre sua família ser, como é passar, reunir toda a família e passar vários momentos juntos. É bom e ruim. Tem dificuldades e tem bênção. Tem dor e alegria ao mesmo tempo, e precisamos admitir isso. Então, família é algo extraordinário e terrível ao mesmo tempo. Nesse sentido, a cruz tem a nos ensinar, porque ela mostra beleza inigualável, mas uma feiura grande também. Se você olhar o retrato de Isaías 53, que retrato é esse de que não havia beleza e formosura? Está falando que Jesus era feio? Jesus era uma figura que você olhava assim, cabra feio esse filho de José, é isso? Não, Isaías 53 é o retrato da cruz, de um homem desfigurado na cruz. Ali não há beleza mesmo, aos olhos, mas há, para os olhos da alma, a maior beleza do mundo, a maior beleza da graça. Então, beleza e quebrantamento, justiça e misericórdia, paz e ira, no mesmo lugar. Essa é a fé cristã. E o padrão da vida cristã é glória crucificada. Entendem isso? O padrão da vida cristã é glória crucificada. Então, você olha para a sua vida em família, o padrão é glória crucificada. Vamos lá, então, nesse Salmo 22. Além do versículo 1, meu Deus, por que me desamparaste ou abandonaste? Vamos para o versículo 4. Salmo 22, 4. Alguém pode ler em voz de trovão?
O Salmo da Cruz lembra de histórico familiar. Estamos falando de família passada. Olha, a minha família é uma família que confiou, nossos pais confiaram em Ti, ou seja, meus antepassados confiaram nesse mesmo Deus. É, num momento de agonia, lembrar da família passada. Salmo 22, 9 a 11. 9 a 11. No meio da dificuldade, também lembra da situação da família atual, ou seja, qual foi a criação dele, a situação da mãe e a sua fé desde o nascimento aí. Então, ele está falando aqui também sobre a situação familiar, antepassado, situação familiar, ou seja, o Salmo da Cruz está falando também sobre família. Então, o horror da cena, a cena da cruz, aquele terror e agonia, não são toda a história. A história é de pais que confiaram, a história é de alguém que desde os momentos mais tenros, familiares, confiou em Deus. E isso é a história toda, não só a cruz. Olha a importância da família no dia da cruz. A importância da fé dos antepassados para o dia da cruz, a importância da situação desde criança e da criação para o dia da cruz. Então entenda que a fé familiar importa e vai ter impacto. Talvez você não entenda, e aí falando muito sobre filhos também, talvez você não entenda, olha, estou cultivando de coração sincero fé, e eu não vejo quando isso vai ter efeito. Talvez seja só no dia do sofrimento terrível. Talvez seja. Talvez seja só como Manassés, o pior dos reis de Judá, só no momento pendurado em ganchos, capturado pelo inimigo. Só naquele momento haja o despertamento. Mas a importância de um avô Ezequias aí, a importância de gente que crê. Avô ou pai? Olha, esqueci sobre a genealogia dos reis de Judá. Pois bem, mas também tem um aspecto familiar ali na cruz, severo, muito doloroso, em Maria. É um momento em que está se cumprindo as palavras de Simeão. Lembra o Nunc Dimittis, aquele cântico de Simeão, em frente a Maria e a criança, onde ele fala, agora os meus olhos já viram a salvação de Israel. Pois bem, ele fala para Maria, Simeão, porém uma espada traspassará a sua alma. Fala isso para uma mãe, fala, olha essa criança, uma espada vai traspassar sua alma por causa dessa criança. Tudo que a mãe quer ouvir, né? A criança sendo levada para o templo, vou apresentar o dia que eu vou apresentar meu filho, olha, você vai sofrer gigantescamente. Parece verdade para várias mães, mas aqui é uma verdade, vamos dizer assim, única para Maria. A pior situação, porque ela viu o justo filho dela morrer na cruz. Essa espada traspassando a alma. Então, dá para não ter isso? Dá para não ter uma espada traspassando a alma, tendo família? É muito difícil. É justamente porque família é sinônimo de vulnerabilidade. Já pararam para prestar atenção? Alguém aqui já assiste filme de herói? Ou quadrinhos, ou desenho, alguma coisa assim? Por que geralmente eles usam máscara? Para salvar, porque logicamente vai conseguir muitos inimigos, para salvar aqueles que ele ama, de serem perseguidos. Esse é o motivo. Por quê? Porque é onde ele está
vulnerável. Vulnerável. Então, é lá onde podem me ferir, principalmente. Então, família é vulnerabilidade, e isso deve ser entendido. Eu quero ficar mais invulnerável. Eu quero... Se distancia. Vive sozinho. Aí, não vão te ferir pela família. Só que há outras instabilidades e terrores que assolam a solitude. Outros. Vai ser outros desafios. Mas a família vai ser um ambiente de vulnerabilidade, um ambiente em que o cotidiano vai doer demais. Por coisas simples, às vezes, justamente pela intensidade do convívio. Então, ela revela que nós não somos a pessoa que os nossos amados necessitam que sejamos. E aí é um ponto de importância, de reconhecimento aqui. Uma das principais revelações que família tem sobre você é que você não é suficiente. Você não é tão bom quanto você deveria ser para a sua família. Você não resolve tudo o que você deveria resolver para a sua família. Apesar de você ser chamado para defendê-la, ajudá-la, servi-la, cuidar e apresentá-la a Deus, na sua responsabilidade, a pessoa que a sua família precisa, você não tem sido, ao menos perfeitamente. Mas temos alguns fardos que nós precisamos resolver, e é lógico que o perfeito resolve na sua família até no momento de dor. Olha para João 19, 26 e 27. João 19, 26 e 27. Ou seja, Jesus, filho primogênito de Maria, já pelo nosso entendimento de não haver José neste momento, José já falecido, podem perceber que depois dos enredos, até os 12 anos ali fala-se de José, depois no ministério de Jesus, ministério público, já não cita mais José, provavelmente então falecido. Bem provavelmente falecido. Então, se a mãe viúva agora está vulnerável, quem cuida da mãe viúva? O filho mais velho. Só que agora o filho mais velho dela está arrastado, golpeado, cuspido, pendurado numa cruz, sangrando. Quem cuidará dela? Então, ele faz um processo aqui de adoção invertida, né? Ele fala para João, o discípulo amado, adotar Maria como sua mãe. E fala para Maria adotá-la como filho. Então, ele ali está preocupado com a sua família também. Na cruz, no meio da dor. Ele não está pensando, alguém cuida. Não, eu já vou legar nas mãos que precisam ser legadas. A partir de agora você cuida dela, cuida de Maria. E João a levou para cuidar, ele como se fosse filho, ali um processo adotivo mesmo, cuidou dela. E bem provavelmente os outros filhos dela, ou irmão de Jesus, por exemplo, o próprio Tiago, depois, nessa época, provavelmente nem convertido ainda era. Sim, Tiago que escreveu o livro de Tiago na Bíblia, irmão de Jesus. O que presidiu o conselho em Atos 15, esse grande Tiago, ainda nem convertido era. Os irmãos não davam bola para o ministério de Jesus como deveriam. Pois bem, então nós precisamos entender que família tem fardos que estão abaixo do fardo da cruz, que não serão desprezados, que não serão esquecidos por causa da cruz, mas fazem parte do fardo maior da cruz. Por isso
a cruz é o mais importante para entendermos família. Não adianta, e aí eu vou abrir o coração, não adianta, irmãos, você procurar bons conselhos deste mundo, bons conselhos da ciência. Não adianta você procurar os melhores passos e práticas se você não procurar a cruz. Não adianta. Não adianta. Então, para você conseguir evoluir com a sua família num ponto fundamental é através da cruz, através de Cristo, através das Escrituras, que é o maior desafio para todos nós. Então, ser família é ser discípulo, é seguir Cristo, é procurar a cruz, é procurar o Evangelho. E a aula está só na metade, mas não hoje. Hoje termina. Continuemos no próximo domingo, se Deus permitir, para não atrapalharmos o almoço de vocês. Mas agradeço a presença de todos.